Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular iremos falar sobre Homo sapiens. Você e aluno já deve ter pegado as atividades da plataforma SMED GV e se inteirado deste assunto que é tão rico, ou seja, vamos a partir daqui entender qual foi o processo da evolução humana. Para a ciência, nós seres humanos somos considerados Homo sapiens. E na aula de hoje vamos entender por qual o motivo. Por quê? Nós temos uma errada ideia de que somente a nossa humanidade, os seres humanos, viveram aqui. Mas nós temos vários grupos de outros seres humanos que viveram há milhares de anos e que foram estudados sobre os paleontólogos, historiadores, Então, toda essa pesquisa vai nos mostrar que não foi só a nossa espécie atual que existe, que existiu, ou seja, várias espécies existiram ao longo do tempo, desde a pré-história. A pré-história, nós vamos entender aqui, que são os primórdios da evolução do homem, Nós temos até a fala sobre os hominídeos, que vem relatando sobre o quê? Os primatas, As primeiras descendências ali da humanidade. A pré-história, ela nos traz também a ideia de que o homem também evoluiu. Lembra quando falamos sobre os povos nômades, Que eles saíam de um local para o outro. Depois de um determinado período, ele começou a ter a ideia de se fixar em um determinado local e a viver em comunidade, Ou seja, eles começaram ali a praticar a produzir o seu próprio alimento, a plantar, ou seja, as primeiras ideias de agroindústria, De fazer a agricultura. Então nós temos aqui essa percepção de que o homem ele vai tendo essa evolução. Para entender então o que é Homo sapiens para a ciência, nós vamos ver nessa seguinte informação. Sapiens é uma palavra do latim que significa sábio, ou seja, e homo vem do latim também, que significa homem. Ou seja, para a ciência, nós somos considerados Homo sapiens porque somos homens sábios. Nós somos considerados assim porque nós temos uma ideia organizacional do tempo, nós conseguimos viver em comunidade, nós conseguimos trocar informações. Então, para a ciência, a nossa espécie é considerada Homo sapiens. Mas, ao longo dos anos, há milhares de anos atrás, nós temos aí a percepção e a ideia e informação de que existiram outras espécies de seres humanos que vamos falar aqui ao decorrer da nossa aula. Bom, vamos entender então um pouquinho melhor para a ciência o que significa Homo sapiens. Para a ciência, nós somos homens sábios. Esse nome é utilizado para nos diferenciar de outros grupos que existiam no passado. Sim, há milhões de anos tinham outros tipos de seres humanos na Terra e eles eram bem parecidos conosco, mas não eram iguais a nós. Devido a exatamente isso, nós somos homens sábios pela ideia de organizacional de trabalho, Nós conseguimos viver em pequenos grupos, mas ao mesmo tempo em sociedade. Exemplo, você tem o seu grupo familiar, mas a partir daquele grupo você vai conhecendo os outros, como o grupo escolar, o grupo da sua família, o grupo da igreja, E o grupo do jogo de futebol, então os vizinhos. Então nós temos aí uma diferente percepção. Por quê? Os grupos anteriores, as civilizações anteriores, eles eram mais individualistas, Ou seja, não tinha a ideia de racionar alimentos. Isso ao longo do tempo foi acrescentando para cada um desses grupos que nós vamos estudar agora. Então, Homo sapiens é considerado homem sábio, ou seja, a nossa humanidade, a nossa espécie. E a nossa espécie, Homo sapiens, temos em registro que surgiu no continente africano, entre 200 e 300 mil anos atrás.
Ou seja, nós temos registro que no continente africano, na África, é que se deu origem a diversos grupos, né, do Homo sapiens. E aqui, mais um pouquinho no final, você vai ver que a nossa espécie humana, considerada Homo sapiens, ela sim teve cruzamento com as espécies antigas, principalmente as últimas espécies. Então, aqui é um registro muito importante que nós temos desta grande evolução da humanidade, ou seja, da espécie humana, que não foi somente uma única só. Nós temos aqui registro de vários grupos que foram aí formando a espécie Homo sapiens. Veja bem nessa informação. Arqueólogos, paleontólogos e historiadores dedicaram a estudar os fósseis encontrados e, a partir dessas descobertas, documentaram todas as informações necessárias para entender a evolução da espécie humana. Nessas fotos ilustrativas, nós temos aqui fósseis, né, dessas civilizações que viveram antigamente. Você pode observar nessa imagem aqui que nós temos diferentes crânios, né? Ou seja, veja que cada momento histórico, cada grupo, ele tinha um crânio diferente, ou seja, as mandíbulas eram diferentes. Por quê? Porque dependendo do animal que eles comiam, a própria espécie e evolução do corpo evoluía para aquele tipo de função. Então, nós temos aqui diferentes crânios. Nesta imagem, nós temos aqui também o dente, que marcava o quê? A arcada dentária de cada um desses grupos, dessas civilizações. Por quê? Como eu disse, dependendo da forma como eles alimentavam, do que eles alimentavam, a própria estrutura óssea, o próprio organismo se adaptava àquelas realidades. E como então, né, hoje nós sabemos da existência desses grupos? Através desses grupos de historiadores, né, de estudiosos, né, cientistas, que fazem todo esse trabalho através do quê? Dos fósseis encontrados em sítios arqueológicos, né? Em vários lugares do mundo nós temos aí a incidência de que realmente existiu esses povos. Nós chamamos a África de berço da humanidade porque através do estudo dos fósseis da nossa espécie, descobrimos todos os seres humanos têm um ancestral comum no mesmo lugar. Ou seja, todo o ancestral comum nós temos é oriundo da África, por isso que a gente é conhecido como o berço da humanidade. Então, por mais que existissem outros grupos, nós temos sempre esse determinado comum, né? Esse ponto comum, um ancestral nesse continente africano, até chegar na nossa civilização considerada Homo sapiens. Aqui eu trouxe para vocês esses grupos aí na evolução que existiram em determinado ponto. E aí nós vamos entender que a cada tipo físico, como eu disse, através do crânio, ao jeito de andar, ao jeito de se alimentar, nós vamos ver que foram determinados no momento da época e eles vão também se adquirindo de algumas características diferentes. O primeiro grupo nós vamos ver aqui são os australopitecos. Qual que era a informação principal deste grupo? Eles formavam um grande grupo de animais parecido com os chimpanzés, mas ao contrário deles, já não andavam sobre 4 patas. Eram meio humanos, embora apresentassem um cérebro pequeno demais. Para este grupo, ainda a gente tem essa ideia dos primeiros hominídeos, né? Se pareciam com os chimpanzés, mas qual era a característica? Eles não andavam mais, eram mais quadrúpedes, né? Em 4 patas. Eles já conseguiam andar parecidamente como nós, os seres humanos, de 2 pernas. Então, esse grupo ele tem essa principal característica dentro dessa evolução da espécie humana. Nós temos agora, né, isso a gente tem que pensar que no contexto histórico, não é de um dia para o outro que acontece toda essa evolução. São vários e vários anos. A descoberta agora do Homo erectus. Qual era então a principal característica? Esta espécie já fabricava utensílios feitos de pedra lascada e madeira.
para poder caçar, além de terem domínio do fogo. Aqui nós vamos entender lá na pré-história, aonde o homem começa, né, a fabricar instrumentos de pedra para poder caçar animais de grande porte, para poder caçar, para poder se alimentar, né? Eles começam a ter o domínio do fogo, também para preparar melhor o alimento, para fugir, né, de grandes animais. Então isso que é a ideia, que demonstra uma ideia de evolução, né? Se a gente pensar de um homem que só caçava e não plantava, que não tinha conhecimento do fogo, e aí começa a fazer o seu próprio instrumento, então nós temos essa evolução da espécie humana com o Homo erectus. Então já é um grande avanço dentro das espécies. Logo depois, nós vamos entender o que são o quê? O Homo soloensis. O Homo soloensis caracteriza a espécie mais antiga dos hominídeos, ou seja, ainda parecendo com os primatas, encontrados na ilha de Java, na Indonésia, adaptados ao clima tropical. Aqui é bem interessante ao clima tropical, porque como eles estavam próximos de ilhas, então o clima era muito quente, então ele tinha uma pele de uma coloração mais escura, né? Ou seja, ele tinha incidências, características de pessoas que estão mais próximas de um litoral, se a gente for pensar nos dias de hoje. Então nós temos aí as características do Homo soloniensis. Agora vamos ver qual é a característica desse outro grupo, o Homo floresiensis. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou esta espécie que, por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não passavam mais do que 25 quilos. Possuíam ferramentas de pedra e caçavam pequenos elefantes. Veja bem, além dessa evolução, olha o que interessante, nesta ilha os recursos eram escassos, ou seja, tinha um pouco alimento, o estilo de sobreviver era diferente. Então, a própria espécie também começa a se adaptar, o corpo começa a se adaptar àquela localidade. Então, eles não tinham mais do que 1 metro, o seu peso era menos de que 25 quilos, não chegava mais do que isso, né? Nós estamos falando sobre as informações da ciência. Então, a gente começa a entender o quê? Que também sofreu um outro tipo de evolução dentro da espécie humana. E por fim, aqui a gente tem o grupo do Homo neanderthalis, ou então, né, bem mais conhecida a palavras como os Neandertal. Esse grupo é uma espécie prima e extinta com o qual o homem moderno conviveu, ou seja, o Homo sapiens. E há relatos em livros, né, didáticos, também informações de tecnologias que nós vamos estudando, falam que o Homo sapiens, né, o homem atual, ele teve então esse cruzamento com os Neandertal. Então foi a última espécie, uma das últimas espécies catalogadas, né, porque nós temos outras também, foram uma das últimas espécies catalogadas até a gente chegar então ao Homo sapiens. E qual é a única espécie que ainda sobrevive? A espécie Homo sapiens, né? Eu, você, como nós somos considerados pela ciência. Por qual motivo? Olha só. Segundo os pesquisadores, nós temos uma vantagem organizacional, social e, olha só, cognitiva excepcional em relação às demais espécies. Quando a gente fala de organização, vantagem cognitiva, é sobre a inteligência do homem. Nós, seres humanos atuais, temos essa capacidade organizacional e de inteligência, e principalmente social, independente ou não, né, da gente discordar de vários assuntos. Eu posso discordar de você de um determinado assunto, mas ainda assim nós temos essa ideia de viver pacificamente, né? Ou seja, em grupos sociais que a gente possa conviver bem um com o outro. Então, a única espécie que ainda sobrevive somos nós, seres humanos, considerado pela ciência Homo sapiens. Bom, queria trazer algumas das atividades para vocês aqui da plataforma para que a gente possa ilustrar e concluir então esse conteúdo que é muito grande. Você pode aí continuar as suas pesquisas usando os recursos digitais. Vamos ler a primeira questão. A nossa espécie, Homo sapiens, surgiu entre 200 e 300 mil anos atrás.
em um dos 5 continentes existentes no mundo. Como se chama esse continente? E aí na leitura nós vamos recordar. Nós temos 5 continentes, mas um era considerado o berço da humanidade. Se você respondeu essa pergunta que é a África ou o continente africano, muito bem, você respondeu corretamente. Nós, a espécie Homo sapiens, nós temos aí esse relato que surgimos dentro desse período de anos no continente africano ou na África. Questão número 2. Você vai marcar agora com o X o significado de Homo sapiens. Nós falamos bastante aqui, O que nos traz a capacidade, o que difere a Homo sapiens das outras espécies que sobreviveram é a inteligência. Então, será que é homem feliz? Homem inteligente ou homem sábio? Com certeza, homem sábio, Homem de homem e sapiens de sábio. Nossa espécie é considerada sábia, inteligente. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos responder a última questão. Na número 3, fala o seguinte, nós vamos usar a letra C para a afirmação correta, as afirmações corretas, e a letra E para as afirmações erradas. A primeira assertiva fala o seguinte, a espécie Homo sapiens surgiu no continente da Europa? Essa informação ela está correta ou está errada? É uma informação errada. Nós acabamos de ver aqui que nós surgimos, no continente africano. Por isso, essa assertiva ela está errada. Coloque aí a letra E entre o parênteses. Na próxima assertiva, fala o seguinte, a África é conhecida como berço da humanidade, pois lá surgiram os seres humanos. Essa afirmação está certa, Ou seja, a espécie Homo sapiens foi, descoberta, as informações registradas na África, considerada como o berço da humanidade. Então, coloque a letra C entre parênteses. A próxima assertiva fala o seguinte, nossa espécie recebe o nome de Homo sapiens. Sim, por quê? Nós somos homens inteligentes. Então, letra C para a assertiva que está correta. A última assertiva fala o seguinte, no continente africano foi que surgiram os primeiros seres humanos, Homo sapiens, que quer dizer Homo sapien, Homo sábio. Sim, então a afirmativa correta, Fechando aqui a ideia de que Homo sapiens é o Homo sábio, O homem sábio, considerado então pela ciência a nossa humanidade. Finalizamos a nossa aula por aqui. Você agora vai continuar a realizar as suas atividades que estão na plataforma SMED GV. Acredito que agora a aula ficou mais ilustrativa que somente fazer a leitura proposta que está no texto. E não se esqueça, para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais. Um forte abraço, aguardo vocês na próxima aula.